Então nós estamos no nosso primeiro exercício. Olha só que interessante esse exercício. A gente vai ter um circuito aqui que eu vou chamar ele de 1 e eu vou ter uma outra malha que eu vou chamar ela de 2. A malha 1, eu vou ter uma fonte alternada de 200 volts, 45 graus de defasagem, uma resistência de 4 ohms em série com uma bobina de J8 ohms. Perceba que na prática a gente vai ter normalmente o que? Frequência e indutância. Aí você calcula a impedância baseado nesses parâmetros, mas o exercício já facilitou pra gente e ele passou aqui já as impedâncias. E aí você olha uma outra malha separada apenas composta de J5 e 10 ohms. Só que o exercício ele tem uma coisinha nova aqui pra gente. Se você olhar aqui, você vai ver que está escrito J1 ohm e uma seta aqui apontando para ambos os indutores. O que é isso? Isso daqui é justamente a nossa impedância mútua gerado pela indutância mútua. Na prática, você teria que fazer aquele cálculozinho que a gente viu, que M vai ser K vezes a raiz de L1 vezes L2. Isso daqui vai te dar um valor de indutância em henries, e aí você aplica na fórmula, que a sua reatância indutiva é igual a 2π frequência vezes a indutância, beleza? Como a gente já tinha visto. Mas o exercício facilita pra gente e ele já nos dá o valor da impedância mútua. O que ocorre então é o seguinte, essa bobina aqui de J8 ohms, ela vai ter uma influência sobre a bobina de J5 ohms e vice-versa. Ah, mas eu só tenho fonte de um dos lados. Não tem problema, porque lembre-se, uma vez que você induziu corrente aqui de um lado, ela vai ter a autoindutância dela, que consequentemente vai gerar um outro fluxo, lógico, muito mais fraco, só que também vai influenciar a bobina original, que começou todo o processo. Beleza? Então a gente não pode ficar tentando imaginar isso como umas coisas separadas. Tudo acontece junto ao mesmo tempo, tá? E aí olha que interessante, no projeto vai estar especificado lá o ponto. O ponto, além dele falar assim para vocês, ó, essas bobinas aqui elas estão acopladas magneticamente, ele também vai indicar o sentido da tensão induzida, gerada. Então como é que a gente faz para calcular isso? A primeira parte do exercício, antes de você começar cálculo de malha, etc., é você identificar essas tensões induzidas devido à autoindutância e sinalizar elas e colocar o valor. Primeira coisa, vamos identificar como você sinaliza a tensão induzida de uma bobina na outra. A primeira coisa, como a gente viu na regrinha, era você ligar em série aos indutores uma fonte dependente de tensão. Então é isso que eu vou fazer. Beleza, tenho as minhas fontes aqui. Agora eu preciso saber polaridade e valor delas. A polaridade, como é que funciona? Preste muita atenção. Lembre-se, vou chamar aqui de bobina 1 para malha 1, bobina 2 para malha 2. Lembre-se, a tensão induzida da bobina 1 para a bobina 2 vai depender de quem? Vai depender da regra do ponto, a polaridade dela. Então, o que você tem que ter em mente? Vamos ver o método de análise. Ah, eu quero fazer, sei lá, análise de malha por correntes. Então, eu vou definir a corrente aqui, sendo a corrente I1. E aqui eu vou definir a outra corrente, sendo a corrente I2. Você pode adotar os sentidos das correntes como os sentidos das correntes do ponto, tá bom? Você tem que respeitar o método de análise. Normalmente, para você fazer esse tipo de análise, é muito mais fácil por correntes de malha, por causa já da convenção que casa, do que por análise nodal, beleza? Então, nesse caso, eu vou explicar para vocês a forma mais fácil, que não vai ter erro, que é de correntes de malha. Então, você vai ter um fluxo aqui da bobina circulando de I1, e aí perceba, a corrente I1 ela está entrando no ponto. Se ela está entrando no ponto da bobina que induz, na bobina induzida, essa corrente ela tem que estar saindo. Ou seja, I1 entrou pelo ponto e ele vai estar saindo pelo outro ponto. Perceba, quando eu estou falando assim, ele entra pelo um ponto e sai pelo outro ponto, não é necessariamente I1. É a contribuição de I1 que vai sair de uma bobina em forma de campo magnético e vai induzir uma corrente na outra bobina, tá bom? E aí, perceba só, se a bobina que induz tensão na outra, ela tem corrente entrando pelo ponto, então a corrente induzida na outra bobina vai sair pelo ponto. Essa é a regra. Entrou, saiu. Saiu, entrou. E aí a gente olha para a nossa fonte dependente de tensão e percebe, pô, se eu estou saindo corrente do ponto aqui, então qual que tem que ser a polaridade da fonte para bater com a convenção de elemento ativo, porque isso daqui é uma fonte? Tem que ser polo positivo, onde a corrente sai, e polo negativo, onde a corrente entra. Então é assim que a gente define a polaridade. Só que a gente não acabou. Eu defini a polaridade da tensão induzida desse indutor 1 para com relação ao indutor 2, ou seja, o indutor 1
induziu essa tensão aqui no indutor 2. E agora, como é que faz? Eu tenho que também achar o valor disso. Não basta só achar a polaridade. E qual que vai ser o valor? Lembremos de lei de Ohm. A tensão ela é igual a impedância vezes a corrente. Então, se eu tenho uma fonte aqui, eu posso utilizar a impedância e a corrente. E qual é essa corrente? É essa corrente que flui aqui em detrimento da influência de quem? Da corrente deste indutor. Então, o que eu vou olhar? Eu vou olhar a corrente do indutor que induz tensão e a impedância. E qual é essa impedância? É a impedância mútua. Então, nesse caso, essa fonte ela vai ser I1 vezes J1, o quê? Volts. Por que isso? Vamos recapitular. I1 vem de onde? I1 é essa corrente aqui que está entrando neste ponto. Por sua vez, tem influência direta na corrente induzida para cá. Então é I1. Multiplicando a impedância por lei de Ohm. E quem que é essa impedância? É a impedância mútua, ok? Toma muito cuidado, porque alguns exercícios vai ter a indutância mútua. E aí você tem que calcular a impedância mútua, ok? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Nesse exercício já foi dada a impedância mútua, beleza? Então, a partir disso, eu sei agora a polaridade da minha tensão induzida. Eu sei que a minha tensão induzida ela tem essa polaridade aqui. E o valor dela é isso, I1, que eu vou descobrir que é a intensidade de corrente nessa malha, multiplicando J1, que é essa impedância mútua. Fizemos isso para uma bobina, agora a gente tem que fazer para outra. Então, eu vou seguir a minha convenção de malha aqui, e o que eu estou vendo? Eu estou vendo que a minha corrente I2, ela está entrando pelo ponto da bobina 2. Logo, pela regra do ponto, a corrente induzida tem que sair pelo ponto da bobina 1. Então, se entrou pela bobina 2, vai sair pelo ponto da bobina 1, ok? Então, se a corrente está nesse sentido, está saindo, então, se a gente olhar aqui a malha, ela está saindo aqui nesse sentido. Para ela sair nesse sentido, eu vou ter, então, a polaridade da minha fonte mais aqui e menos aqui, porque se a gente olhar, ela está saindo essa corrente induzida do polo positivo, de acordo com a nossa convenção de elemento ativo, beleza? Descoberto, então, essa polaridade, qual que vai ser o valor? O valor é lei de Ohm. Tensão é igual a impedância vezes a corrente. Quem que é a corrente que flui pelo elemento que induz tensão? Ou seja, qual que é a corrente que flui aqui por essa bobina, que está influenciando a outra? Vai ser essa corrente I2, que nem a gente viu. Então, vai ser I2 multiplicado pela impedância. Impedância mútua J1, também dado em volts. Tá? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Poxa, eu estou analisando a influência da bobina 1 na bobina 2, então a tensão mútua induzida em 2 vai depender da corrente de 1 e vice-versa. Então a gente tem que tomar esse cuidadinho, tá? Para não errar, porque muitas vezes a gente acaba considerando a própria corrente do próprio elemento, só que não. É a corrente de um elemento influenciando no outro, ok? Com essas informações, agora eu consigo calcular meu circuito. Se eu quiser calcular essa corrente I1 e I2, basta eu fazer as análises de malhas. Nesse exercício a gente vai acabar calculando essa tensão aqui, ó. Analisando a malha 1, então, eu vou ter a corrente I1 circulando, então eu vou ter I1 vezes 4 desse resistor, mais J8 desse indutor, mais a tensão aqui induzida no elemento de I2 vezes J1. Esse mais aqui é justamente porque eu estou aqui, ó, seguindo o sentido da corrente, está no polo positivo, menos 200, ângulo de fase 45 graus. Lembrando que se a gente estiver mesclando, que nem no caso, notação polar com retangular, é importante que você converta, tá, para o mesmo tipo de notação. Minha calculadora já faz isso automático, como eu já venho repetindo em várias aulas, e aí eu só vou colocar o resultado aqui direto para vocês. Então, aí simplificando, você vai ter que I1 vezes 4 mais J8, mais I2 vezes J1 é igual a 200, ângulo de fase 45 graus. Essa é uma equação, vamos anotar ela. Vou deixar aqui no cantinho, agora vamos para a próxima malha. Então, nesse caso, vamos seguir o fluxo aqui, o sentido de I2. Então, eu vou ter I2 vezes 10, mais I1 vezes J1. Por que esse mais? Porque eu estou entrando no polo positivo aqui. Mais I2 vezes J5. Isso igual a 0. Então, no final, nós ficamos com I1
vezes J1 mais I2 vezes 10 mais J5 igual a 0. Vamos anotar isso. Então, efetuando os cálculos aqui desse sisteminha, você vai obter que I1 vai ser 22,4 amperes, ângulo de fase de menos 18 graus, aproximadamente. E I2 vai ser 2 amperes, ângulo de fase de menos 134 graus. Aí você faz aqui a lei de Ohm para você calcular esse V0, que é a tensão sobre a carga, que vai ser 10 vezes I2, que vai ser igual a 20 volts, ângulo de fase de menos 134 graus. Então, no nosso segundo exercício, a gente tem esse circuito aqui, composto de malhas que elas estão integradas entre si. Ao contrário do primeiro, em que elas estavam separadas, agora a gente tem um acoplamento tanto magnético entre os indutores, como você pode ver aqui pela regra do ponto, bem como um acoplamento elétrico, pois os indutores eles estão conectados à mesma malha. O exercício nos dá uma indutância mútua de J3 ohms, uma fonte de 100 volts 60 graus. Lembrando, a gente sempre está trabalhando em RMS, ok? Impedância de 5 ohms, indutância J2, outra impedância J6 e uma impedância capacitiva de menos J4. Bem, o exercício ele pede para calcular as correntes fictícias de malha e além disso a gente vai fazer algumas observações. Então eu vou definir a corrente que circula aqui por essa malha como a corrente I1, respectivamente a malha 1, e I2 sendo essa outra corrente aqui que circula para essa malha 2. Então vamos exercitar novamente. Antes da gente começar um circuito, analisar ele eletricamente, a gente tem que levar em consideração o quê? A presença da indutância mútua, ou seja, o acoplamento magnético. Então, desta forma, eu preciso fazer o equivalente do meu circuito, incluindo o quê? A tensão induzida. E como é que a gente faz isso? A gente vai ligar fontes de tensão dependentes em série com os meus elementos indutivos que estão mutuamente acoplados. Então, eu desenhei aqui as fontes de tensão. Agora, a gente tem que descobrir o valor delas e a polaridade. Então, para isso, a gente vai seguir o quê? A regra do ponto. Então, para descobrir a polaridade, eu vou seguir a regra do ponto, e aí, nesse caso, a gente vai considerar sempre o efeito de um atuando no outro. Ou seja, qual que é a tensão que essa bobina J2 vai influenciar na bobina J6, e qual é a tensão que J6 vai influenciar em J2, beleza? Então, para descobrir essa fonte de tensão dependente aqui, perceba que como ela está no mesmo ramo de J6, é a tensão que J2 vai influenciar em J6, beleza? Então, nesse caso, a gente segue a convenção do ponto. E para seguir a convenção do ponto, a gente tem que lembrar de correntes que entram é igual às correntes que saem pelo ponto. Coincidentemente, bateu aqui com o quê? Com a nossa convenção da corrente 1, que é a corrente fictícia, beleza? Então, já que está entrando aqui corrente I1 por esse caminho, vai ter que estar saindo por esse outro ponto aqui, a influência dela. Então, nesse caso, a gente sabe que para uma fonte dependente estar saindo corrente nesse sentido, eu preciso ter o polo positivo aqui, ou seja, sai corrente pelo polo positivo pela convenção de elemento ativo e entra pelo polo negativo. Então, a gente descobriu a polaridade. E qual que é o valor dessa fonte? Esse valor a gente tem que lembrar da lei de Ohm. Tensão é igual a impedância vezes a corrente. Então, nesse caso, quem que vai ser a minha impedância? Vai ser a impedância gerada pela indutância mútua. Então, vai ser J3 multiplicado pela corrente. E quem que é a corrente? É a corrente que circula nesse indutor que induz tensão no outro. Qual que é essa corrente que está entrando aqui por esse ponto? É a I1, ok? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, aqui vai ser I1. Beleza? Se você estivesse trabalhando com I1 no sentido contrário, I1 aqui, então aqui seria menos I1, beleza? Porque você está considerando que está entrando pelo ponto, só que está no sentido contrário a I1, então seria menos I1 no cálculo. Então isso é só para explicar para vocês tomarem cuidado com a convenção de sinal, beleza? Mas nesse caso, está seguindo, entrando pelo ponto é o sentido que a gente adotou para I1, então vai manter esse valor. Então a gente vai deixar anotado aqui. Agora, vamos calcular esta outra fonte aqui. Para tanto, a gente apaga aqueles esboços de correntes, tá? Então o que eu tenho que pensar? Agora eu tenho que pensar que é a tensão induzida do J6 no J2. Então, se eu estou falando que corrente está entrando pelo ponto, logo a corrente tem que sair por este ponto. Olha só que interessante. Uma vez que eu falo que a corrente entrou por esse ponto do J6 e está saindo pelo ponto do J2, eu posso definir a polaridade da minha fonte de tensão dependente. Se está saindo nesse sentido, o polo positivo é aqui, já que sai corrente do polo positivo, pois é uma fonte, então é um elemento ativo e segue a convenção de elemento ativo, volto a repetir. E essa corrente entra pelo polo negativo, beleza? Agora, para descobrir o valor dessa fonte. Esse valor a gente vai fazer o mesmo procedimento de antes. Tensão é igual a impedância vezes a corrente. Quem que é a impedância? Sempre a impedância mútua, gerado pela
indutância mútua. Então, nesse caso, o exercício já nos dá J3. Recapitulando, se eu não tivesse o valor de impedância mútua, eu teria que calcular pela fórmula. Impedância indutiva vai ser 2 vezes π vezes F vezes M, em que M é a mesma coisa que a minha indutância, só que nesse caso M é para a indutância mútua que a gente está trabalhando, beleza? Não a autoindutância do elemento. Então, nesse caso, você faria a impedância J3 multiplicando a corrente. E qual que é a corrente que entra por esse ponto e que vai induzir tensão no outro indutor? A gente tem que tomar cuidado. Essa corrente ela vai ser I2 menos I1. E por que eu fiz I2 menos I1? Porque se eu estou admitindo que a corrente ela está subindo, e quem que é a corrente fictícia que está concordando com esse sentido? I2. Então, como eu estou seguindo a mesma convenção de sentido, I2 menos a corrente que está ao contrário, I1. Beleza? Tem que tomar muito cuidado. Caso eu falasse que a corrente estivesse saindo do ponto, eu teria que inverter aqui também a polaridade, então eu estava falando que ela estaria entrando no ponto, beleza? E aí mudaria essa polaridade aqui dessa fonte. Além disso, a minha corrente ela seria I1 menos I2, tá? Mas não é o caso. Então a gente tem que tomar cuidadinho com essas regras. Então, corrente entrando pelo ponto no elemento que induz, corrente saindo pelo ponto do elemento induzido, e aí eu faço a convenção de sinal aqui do sentido da minha corrente para identificar quem que vai ser o positivo e quem vai ser o negativo. Então fica I2 menos I1. Tá bom? Se você inverter isso, você vai errar. E aí acontece todo aquele estresse desnecessário, você vai mal na prova, o professor te zera, etc. Então a gente vai evitar esses problemas, beleza? Ótimo. Acabou a minha análise? Não, ela só está começando. A gente acabou de identificar quem são as minhas tensões induzidas e as polaridades nelas para cada elemento. J2 vai induzir uma tensão de J3I1 no elemento J6. E o elemento J6 vai induzir uma tensão J3 vezes I2 menos I1 na bobina J2, tá bom? É assim que a gente tem que analisar, sempre o efeito de um atuando no outro. Agora a gente tem que fazer as análises de malha. Uma vez feitas as análises de malha, a gente vai encontrar as correntes fictícias. Então, nesse caso, seguindo a convenção, vou começar por aqui. Então, eu vou ter I1, que flui por aqui, vezes 5 mais J2, mais essa fonte dependente, que vai ser J3 vezes I2 menos I1. E aí você continua aqui. Aí vai ser mais quem? Nesse caso, perceba, eu tenho a corrente I1 descendo e I2 subindo. Então, será I1 menos I2 vezes J6. Menos, aqui porque eu entrei no polo negativo da fonte, quem? J3 vezes I1. Menos quem? Entrando no polo negativo aqui da fonte, 160 graus. Relembrando de novo, minha calculadora ela já converte de notação polar para notação cartesiana, e etc. E vice-versa. Então, você tem que fazer essa conversão de polar para cartesiana ou vice-versa. Nesse caso, como já faz minha calculadora automática, eu vou deixar o resultado aqui. E tudo isso vai ser igual a zero. Na hora que você simplificar isso, eu vou colocar o resultado aqui em cima, tá? Eu vou acabar obtendo no final I1 vezes 5 mais J2, mais I2 vezes menos J3 igual a 160 graus. Vamos anotar essa equação. Agora a gente vai analisar a próxima malha, malha 2. Então, começando desse ponto aqui, então eu vou ter I2 vezes menos J4. Aí entra aqui no polo positivo mais J3 vezes I1. Aí aqui, ó, esse indutor ele tem o I2 menos o I1, que está contrário. Então vai ser mais I2 menos I1 vezes J6. Isso tudo igual a zero. Simplificando essa equação, vou colocar aqui em cima também. Eu vou obter I1 vezes menos J3 mais I2 vezes J2 igual a zero. Então, a gente vai ter esse sisteminha aqui de equação. Resolvendo ele, você vai obter I1 igual a 17,89 amperes, ângulo de fase de 86,57. E I2 igual a 26,83 amperes, ângulo de fase de 86,57 graus. E aí agora vamos fazer algumas observações importantes do circuito. Você vai ter a própria tensão induzida aqui na bobina e você vai ter a autoindução gerada pela outra bobina. Então você vai ter uma tensão induzida aqui, dessa relação. Perceba que se eu chamar V1 a tensão sobre a minha bobina, ou seja, dela mesmo, o efeito da fonte mais a autoindução, você vai obter 53 volts aproximadamente, 177 graus de defasagem. E aí, calculando aqui a queda de tensão gerada pela tensão induzida da fonte,
do elemento J2 no elemento J6, eu vou obter uma tensão Vx aqui que eu nomeei, de mais ou menos uns 81, 80 volts, ângulo de fase 177 graus. Aí se você fizer a análise criteriosa dessas tensões e somar elas, você vai ver que a tensão resultante nesse ramo aqui é I2 menos I1, né? Porque I2 acaba sendo maior. E com isso você tem as duas polaridades de tensões se somando, dando essa tensão resultante aqui. E aí vai dar mais ou menos 134 volts e o ângulo de fase aqui de 177 graus. O que você percebe é o seguinte, se você fosse pela fonte, você ia falar assim, ah, beleza, eu vou ter aqui a tensão na minha bobina e ela vai ser uma tensão menor que a da fonte. Por quê? Porque eu estou tendo uma queda de tensão aqui no meu circuito e essa queda de tensão no meu circuito logo tornará menor a queda de tensão em cima dessa bobina do que a própria queda da fonte, não está em paralelo direto. O problema é que se na hora que você for medir mesmo os terminais da bobina, vai dar uma tensão maior que a da fonte, vai dar 134 volts enquanto que a fonte é 100. E aí é onde a gente tem que tomar cuidado, que é onde no projeto de máquinas, essas coisas a gente vai começar a ver em cursos mais futuros. Que é o seguinte, dependendo da indutância mútua, você pode induzir uma tensão que eleve ou diminua a tensão efetiva sobre a bobina. E isso tem fatores que podem ser determinantes no projeto, como por exemplo de transformadores, relés, motores, etc. Então a gente tem que tomar esse cuidadinho. Dependendo da categoria de isolação do seu equipamento, você tem que fazer esses cálculos para verificar se não vai romper a tensão de isolamento. Porque mesmo você fala assim, a minha fonte ela tem uma tensão que está abaixo da tensão de ruptura do material. Só que aí você tem efeitos indutivos de outras partes do circuito que podem aumentar a tensão. Quantas vezes na vida, se você trabalha na área de elétrica, você não ouviu assim, nossa, tem interferência eletromagnética, sei lá, de uma máquina de solda, de um motor pesado, alguma coisa, e queimou um equipamento meu. Aqui está a explicação. Você tem fluxo magnético induzindo tensão de uma bobina na outra, ou seja, de um equipamento externo no seu, e isso faz com que momentaneamente a tensão do circuito se eleve. Nesse caso, a gente está fazendo uma análise permanente, de regime permanente. Eu considero que está constante esse efeito de J2 em J6 e vice-versa. Só que muitas vezes na nossa vida a gente vai ter o quê? Regimes transitórios, mas isso também ocorre esse efeito de indução mútua. Então a gente tem que tomar cuidado e a partir disso existem vários métodos e jeitos de você fazer e proteger o seu circuito, diminuir ou aumentar esse acoplamento entre as bobinas. Então tudo isso vai depender do seu circuito e é muito importante que você entenda esse cálculo, porque vai chegar uma época na sua vida que você vai precisar fazer esse cálculo de forma mais criteriosa e é dessa maneira que eu estou te mostrando aqui no vídeo. Bem, eu espero que vocês tenham entendido a aula, que vocês tenham entendido o método de calcular e o porquê que certos efeitos estranhos, vamos dizer assim, ocorrem no nosso circuito. Mais detalhes a gente vai entrar de projeto, né, de fazer o maquinário, etc. A gente vai entrar no curso de máquinas elétricas, que é um curso futuro, tá? Mas isso que vocês estão vendo é o que é cobrado na matéria, na disciplina de circuitos elétricos e nos livros. Bem, qualquer dúvida você deixa no comentário. Muito obrigado, os vejo na próxima aula. Até lá!